Já começou com uma pergunta difícil, mas eu sou uma pessoa... Primeiro, eu sou mãe de duas pessoas, de outras duas pessoas, o Antônio e a Isabel. E eu acho que isso é talvez a coisa mais importante que me defina. Eu acho que eu sou uma pessoa super determinada, teimosa, muito... Quando eu cismo com uma coisa, eu faço, e eu não sei, algumas pessoas diriam que eu tenho uma autoestima boa. Eu diria que eu acho que tudo que eu quiser e me dedicar, de alguma forma a gente consegue. Então, eu sou muito determinada. Eu sempre acho que tudo tem um jeito da gente resolver. Eu acho que a vida é muito curta para fazer uma coisa só. Então, eu tive, profissionalmente, eu acho que eu tive essa característica de fazer várias coisas diferentes. Então, não me pergunte por quê. Eu sou dentista, ainda nessa encarnação. Então, eu fui dentista. Eu achei que o consultório era pouco, eu queria trabalhar em hospital. Então, eu trabalhei por 2 anos no Hospital do Câncer, fiz a especialização nisso. E depois eu vi que não era para mim. Eu não sei, um lugar muito... Eu gosto de falar. Imagina ser dentista, você não tem com quem falar o dia inteiro. Não sei por que eu caí nessa área de comunicação e de agência. Uma vez alguém me falou, você já experimentou? E você gosta de falar, e você gosta de convencer as pessoas. E caí nesse mundo e adorei. Eu tive uma fase que eu adorei muito, depois que eu fiquei muito descrente. Depois eu entendi o valor da comunicação de novo para voltar. Nesse meio tempo, onde a gente se encontrou na Hyper Island, que eu acho que foi um lugar que, não por eu ter trabalhado lá, mas foi um lugar que mudou muito o meu jeito de pensar, numa época decisiva, assim, de mudar o jeito de pensar e de encarar as coisas, e que eu acho que me fez ir para essa nova etapa, voltar para o caminho de comunicação, mas enxergando as coisas de um outro jeito. Mas é isso, assim, eu gosto de coisas novas, então se você falar para mim amanhã quer tentar ir trabalhar, sei lá, qualquer outra coisa que não tenha nada a ver, eu toparia o desafio. Eu acho que se você está com pessoas boas e que acreditam na mesma coisa no seu lugar, você pode tentar fazer qualquer coisa. Pode ir para um caminho acadêmico ou não desprezo o caminho acadêmico de jeito nenhum, mas eu acho que tem modos e modos de aprender hoje as coisas. Então, se tiver com as pessoas certas do seu lado, dá para abordar muitas coisas. Então, acho que é por isso que eu fui tentando, porque eu sempre tive sorte e privilégio de ter gente boa perto de mim. Primeiro, e super clichê, né? É clichê o que eu vou falar, mas eu acho que tem Anselmo e Gaston. São pessoas que eu aprendi a admirar. Eu não fui trabalhar com eles porque eu era deslumbrada pelo trabalho deles publicitário, muito pelo contrário. Se eu perguntar um dia para o Anselmo e para o Gaston, eles vão falar que na primeira entrevista que eles fizeram comigo, eu fui super cética. E eles falaram, eles ficam tirando sarro, que eu falava, não, isso não me importa, isso não me importa, isso não me importa. Mas o que eu acreditei neles é ser um projeto independente. De novo, acho que é uma característica minha, fazer uma coisa que fosse a gente começar do zero. Então, se começa do zero e você tem autonomia, depende de você, né? Então, eu acho que a Gut tem uma coisa que para mim fez muita diferença, que é ser independente. Então, quando é uma agência independente, eu não tenho uma instituição para culpar se não funcionar. Sou eu, é o Gaston, é o Anselmo, é o Brooks, é quem está na liderança da agência. Você pode gostar ou não gostar dos nãos que você toma, mas eles têm nome e sobrenome, não são uma entidade. Então, isso faz com que você force conversas, às vezes boas, às vezes ruins, mas você sabe de onde vem o não ou o sim. Então, o fato de ser independente, eu acho que ajudou muito a trajetória da Gut, porque as decisões eram tomadas por poucas pessoas e muito rápido. Certas ou erradas eram aquelas, e quando erradas a gente sabia, conseguia ver onde a gente tinha errado. Então, eu acho isso. A segunda é que a Gut foi minuciosamente pensada a cultura dela, né? Eu não acho que a cultura... Eu acho que uma das fortalezas da Gut, as pessoas falam que é a criatividade. É a criatividade também. Mas eu acho que a cultura da Gut é muito forte para uma empresa, principalmente em São Paulo, que só tem 3 anos e meio. Nem 3 anos e meio ainda. Mas ela foi desenhada, ela não foi ela acontecendo, né? O Gaston e o Anselmo, eles me convenceram a voltar quando eles disseram que eles tinham em mente como cultura daquele lugar. E eles sempre deram uma liberdade absoluta da gente implementar
aquilo. Então eu acho que a independência, a liberdade, a cultura que a gente pôde cultivar é muito forte o sucesso da Gucci. E depois, sim, sempre ela foi criada por 2 criativos e que não é sobre o departamento criativo, é sobre criatividade. Não é só sobre propaganda, é sobre criatividade, como você usa a voz que você tem na comunicação para impactar pessoas e o mundo com criatividade. Então, é um propósito muito maior do que fazer propaganda, por mais que o trabalho final, que todo mundo enxergue, talvez seja esse, mas eu acho que é por isso, eu acho que é por independência, por liberdade, por cultura, por afinidade de valores pessoais, que isso eu acho muito importante. Então, se você tem uma afinidade pessoal com o dono, com a pessoa que criou aquela empresa, você provavelmente vai conseguir fazer um trabalho bom, porque ele vai acreditar nas mesmas coisas que você acredita. Então, eu acho que tudo isso assim, é um pouquinho do sucesso da Gucci. E aí, quando você tem tudo isso muito claro e você atrai pessoas para trabalhar com você, que pensam a mesma coisa, a chance de sucesso aumenta. Eu acho que sim, que o fato de ser mulher contribui muito para isso, porque, e de novo, a liberdade que eu tive, a autonomia que eu tive. Hoje, 70% do board da agência é mulher. E só porque somos mulheres, não, mas de novo, tinha a cultura escrita. A cultura da Gucci diz que a gente é sobre pessoas primeiro, trabalho em segundo e clientes em terceiro. Parece absurdo, e a gente apresenta isso para os clientes, né? Os clientes falam assim, como assim eu sou em terceiro? E a gente fala, o tipo de trabalho que a gente entrega, a gente não faz, sei lá, sapato, né? Eu não sou uma indústria, eu entrego um serviço criativo. Então, se as pessoas estiverem felizes, elas vão fazer um bom trabalho, os clientes vão estar felizes e eu vou ter uma remuneração adequada para todo mundo. Parece óbvio, mas isso ajuda a gente a tomar um monte de decisões. Então, a gente vai entrar numa concorrência? Tá, a gente vai entrar, pode ser que a gente ganhe, mas no final dessa concorrência eu vou perder 10 pessoas. Ou 10 pessoas vão ter um burnout. Não vale, a conta não vale. Então, quando você põe... É muito óbvio isso que está escrito no chart, mas quando você se exercita a pensar assim todos os dias, as pessoas em primeiro, porque isso... E não é porque eu sou só altruísta, e não é uma ONG, mas porque aquilo vai te gerar uma cadeia benéfica para todos os lados e para todo mundo, isso faz toda a diferença. E aí, quando a gente fala de pôr pessoas em primeiro lugar, eu acredito que as mulheres têm uma característica diferente das dos homens, que é cuidar. Cuidar. Então, não estou dizendo que é melhor, que é pior, mas é uma qualidade intrinsecamente feminina, que é cuidar. Então, na Gucci, a gente, por ter essa cultura de cuidar primeiro de pessoas, não sei se empiricamente ou não, a gente foi trazendo muitas mulheres para a liderança, porque cuidar de pessoas é importante. E eu acho que essa é uma característica muito feminina, de cuidado. Então, a gente foi atraindo mulheres e é isso. E agora vai ter uma mulherada louca lá na mesa no dia 30, é isso. Com muito orgulho. Então, por que eu acho que o produto final da Gucci tem sido tão bacana, tão relevante? Porque, primeiro, que eu acho que o Brooks ele é meu sócio, eu acho ele genial, o jeito que ele pensa, o jeito que ele faz, o jeito que ele atraiu muitos criativos que pensam assim. Mas eu não acho que é só sobre as campanhas que criam. O que a gente fala é como é que a gente pode influenciar o mundo, independente do formato que ele tenha. Então, de novo, é sobre ideias e não é sobre o departamento criativo. Sempre teve a liberdade na Gucci de que todo mundo pode ser criativo. Então, o departamento estratégico deveria e pode ser criativo. Mídia pode ser criativa, atendimento, content, produção, todo mundo. E todo mundo se sente confortável de dar opinião sobre isso. Então, eu acho que é um departamento criativo, quando volta para o departamento criativo, que está aberto à opinião de todos e porque trabalha-se muito em conjunto e integrado. Então, o que é, antes da gente pensar em formatos, a gente tem uma etapa de trabalho em 3, quando eu entrego a ideia, quando eu entrego a narrativa e quando eu entrego o tático, que é o que vai para a rua, que se materializa. Então, a ideia, a gente tenta não se apegar a nada, nem a mídia, nem a formato, nem aonde ela vai passar, mas qual é a ideia? Qual seria o headline do jornal dessa ideia?
E aí você, bom, a ideia fica de pé, ela funciona, as pessoas falariam dela numa mesa de bar, e não só na pesquisa, ou não só dentro do cliente daquele segmento. Então tá, ela tem potencial. E aí a gente pensa como a gente vai contar a narrativa sobre ela. Então, existe um processo, mas eu acho que existe um jeito de trabalhar integrado. É fácil? Não, é difícil pra caramba. Eu acho que talvez seja a nossa maior luta diária, como é que a gente faz as pessoas trabalharem junto, principalmente porque a Gut abriu, 11 meses depois a gente fechou e trabalhou remoto até hoje. A gente vai presencial poucas vezes ainda. Mas, então, fazer com que você tenha um trabalho integrado, com que as pessoas de verdade sentem, trabalhem junto, pensem junto, criem a solução junto, e que não seja mais uma linha de produção que passa de estratégia para criação, para produção, para mídia, é um jeito de trabalhar, é o nosso. Eu não sei dizer se ele é diferente, se os outros estão fazendo assim, eu não sei dizer, eu sei que é o nosso e que tem funcionado. Então, acho que tem uma qualidade criativa, tem o crivo das ideias, muitas vezes a ideia, e aí eu acho que tem a ver com a nossa cultura, que é o nome da agência Gut. Muitas vezes a gente pergunta isso. E muitas vezes eu sou cobrada disso. O Gaston já me fez essa pergunta, Val, qual é o nome da agência? É Gut, não é Safe. Então não tenha medo, vai. E a gente repete isso para os clientes, repete para as pessoas. Então, muitas vezes é uma ideia que nunca foi feita, ou que dá medo, ou que dá trabalho, ou que vai ser difícil convencer. É essa que a gente tem que escolher. Se eu pudesse falar da minha carreira, quais foram os momentos mais marcantes, eu acho que virar mãe é um momento marcante, por mais que não seja algo profissional, mas não tem como dissociar da sua vida profissional e pessoal. Então faz você colocar as coisas em perspectiva, faz você focar no que realmente importa, porque você não tem meia hora a mais, você quer ir embora desesperadamente ver seus filhos. Então você faz com que você seja extremamente produtivo, focado, o que vale a pena, o que não vale. Então é um jeito de pensar. Eu acho que muita gente passa por isso. Como eu falei no início, eu acho que a Hyper me ajudou muito a pensar e poder reciclar o jeito de enxergar as coisas, de enxergar os desafios, de enxergar o mundo como ele é. Então, mudar o seu jeito de pensar, isso ajudou demais. E por último, acho que o mundo deu uma mudada tão brusca e toda essa questão de diversidade que está acontecendo me ajudou demais. Trazer toda essa questão de diversidade para dentro da agência e trazer pessoas que não faziam parte do meu universo também foi um crescimento absurdo. Você conviver com pessoas que eu não convivi antes, e que talvez porque eu não visse isso, ou porque eu não entendesse, ou porque vivi dentro de um privilégio a vida inteira. Não foi fácil, né? A Gut apanhou bastante no começo por causa disso, mas valeu ter apanhado lá no começo para poder enxergar o valor que isso tem. Então, acho que hoje a diversidade que a gente tem na Gut me ensinou e me ensina todo dia.